Boa noite. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Prefeitura autoriza volta das aulas presenciais em universidades a partir do dia 5 de outubro. Mas atenção, apenas para os cursos da área de saúde e de direito. Eleição inédita. Terá 14 candidaturas homologadas na disputa pela Prefeitura da capital. Nas ruas, está faltando memória para as pessoas conseguirem decorar os nomes de tantos candidatos. E você vai ver também. A Band dá início aos preparativos para o primeiro debate das eleições 2020 entre os candidatos à Prefeitura da cidade de Natal. Os 14 candidatos foram convidados. E ainda, Rio Grande do Norte registra suas primeiras candidaturas coletivas para o pleito de novembro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A Band mantém a tradição e será a primeira emissora de televisão a realizar um debate com os candidatos a prefeito de Natal. Hoje, representantes dos partidos e da emissora se reuniram pela primeira vez para apresentar as regras do debate eleitoral. Mantendo a tradição, a Band sai na frente e promove em outubro o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Natal. Todos os 14 pré-candidatos foram convidados. Nesta quinta-feira, a emissora reuniu representantes das candidaturas para apresentar as regras e tirar dúvidas sobre a dinâmica do programa. Nós somos a primeira emissora do Brasil a fazer o primeiro debate dos candidatos. No caso aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, vai ser no dia 1º de outubro. O debate terá uma duração de 3 horas. Iniciará no dia 1º, quinta-feira, às 10h30 da noite. Será realizado aqui no auditório do Hotel Holiday Inn, uma parceria nossa, e a expectativa nossa é a melhor possível. Para garantir a segurança dos candidatos, assessores e funcionários da emissora, a Band elaborou um protocolo rigoroso de biossegurança para a prevenção da Covid-19. O debate da Band será realizado no dia 1º de outubro, a partir das 10h30 da noite, e será mediado pela jornalista Ana Ruth Dantas. Um debate com todo o ineditismo da Band. Um debate que traz a preocupação para facilitar para você. Você, eleitor, que vai estar entre 14 nomes e escolher um para conferir o voto no dia 15 de novembro. A Band mantém toda a sua tradição e todo o seu propósito. A tradição de trazer o primeiro debate. O propósito de promover para você, eleitor, para você, cidadão, um debate extremamente propositivo e assim, claro, facilitar a sua vida de escolha no dia 15 de novembro. E com as convenções partidárias encerradas, o número de candidaturas a prefeito de Natal tem chamado muita atenção. Nas ruas, os natalenses ainda não têm conhecimento da quantidade de pré-candidatos ao cargo de gestor da nossa capital. Nas ruas, será que a população sabe quem são os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Municipal? Não sei não, infelizmente eu não sei não. Não temos conhecimento de quem são, afinal, todos esses candidatos. Rapaz, no momento eu ainda não estou sabendo. São muitos que querem, todo mundo quer ser prefeito, né? Eu não sei quantos candidatos são e eu também não tenho ideia em quem eu vou votar porque são tantos. Ao todo, 14 partidos homologaram possíveis candidatos a prefeito de Natal. Lembrando que esse número ainda pode sofrer alteração, porque os registros junto ao TRE podem ser feitos até o dia 26 de setembro, para só então eles serem, de fato, candidatos. Lista dos candidatos a prefeito da capital potiguar. Candidato Álvaro Dias, da capital, atual gestor do PSDB, que concorre à reeleição. Kelps Lima, do Solidariedade. Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores, do PT. Hermano Moraes, do PSB, Fernando Pinto, do Novo, Afrânio Miranda, do Podemos, Rosália Fernandes, do PSTU, Nevinha Valentim, do PSOL, Jaidir Oliver, Democracia Cristã, Carlos Alberto, do PV Cidadania, Sérgio Leocádio, do PSL, Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, Fernando Freitas, do PCdoB, e encerrando a lista, o Coronel Azevedo, do PSC.
É uma eleição inédita na capital potiguar, 14 pré-candidatos, e eu falo em pré-candidatos porque, obviamente, que essa lista ainda poderá ter mudanças, não de acréscimo, mas de exclusão, porque agora essas candidaturas, cada uma delas, o pedido de registro vai ser analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Uma candidatura, um processo eleitoral denso, corrido, com um ritmo intenso e em meio a toda a pandemia. Por isso, é muito interessante que você, eleitor, esteja atento. E, por outro lado, os candidatos precisam adotar todos os cuidados, porque quando se fala em campanha, lembra-se de comício, de aglomeração, de manifestação de pessoas nas ruas. Mas o momento é outro, completamente diferente, esse que a gente vive agora. E as eleições de 2020 terão uma novidade a mais para nós potiguares. São as candidaturas coletivas, grupos de pessoas que se reuniram para concorrerem juntas a uma vaga na disputa eleitoral. Em Natal, as convenções partidárias encerradas nesta quarta-feira homologaram pelo menos 5 candidaturas coletivas para as eleições de 2020. 4 delas para o cargo de vereador e uma candidatura coletiva para a disputa majoritária, ou seja, concorrendo à prefeitura da capital potiguar. Para o Executivo, Natal será a primeira capital a lançar essa chapa coletiva e temos como objetivo, nesta nova modalidade, nessa nova forma representativa, de poder despersonalizar a nossa política. O bacana do nosso projeto é que são várias pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, profissões diferentes e que dominam o que estão falando. Tudo isso para dar mais representatividade e democracia para toda a população de Natal. Apesar dos partidos anunciarem um grupo de pessoas concorrendo para uma mesma vaga, na hora de registrar junto à Justiça Eleitoral, o que vale continua sendo a candidatura única. Esse grupo coletivo, ele escolhe um porta-voz, que esse porta-voz aqui vai funcionar como candidato para a Justiça Eleitoral. O partido requer a candidatura dele, apresenta a documentação dele, são analisadas as condições de elegibilidade, inelegibilidade, todas desse único candidato. Isso significa que na urna vão constar nome e foto apenas do candidato registrado. A secretária judiciária explica que, se eleita, somente essa pessoa será empossada no cargo e terá direito, por exemplo, à atuação, seja legislativa ou no executivo. E em caso de substituições, a ordem segue o que está vigente na lei. A candidatura para a gente ela é individual, certo? Então, caso ele se afaste, quem vai assumir é o suplente dele, mas não necessariamente será do grupo. Pode até haver 2 representantes do mesmo grupo que tenham sido candidatos e que tenham logrado êxito. Mas, no caso, saindo um, quem assume é o suplente da legenda, do partido, e não do grupo. Atualmente, uma proposta de emenda constitucional tramita na Câmara Federal para criar a possibilidade das candidaturas coletivas, mas só para os cargos do Legislativo. Já há registro desde as eleições de 2014. Isso vem evoluindo cada vez mais, até como uma forma nova de participação popular. Às vezes a gente quer participar mais ativamente da democracia, mas a gente não quer se expor sendo candidato, então a gente se agrega a uma proposta dessa. Então acredito que a legislação eleitoral possa evoluir sim para acobertar esse tipo de candidatura. Educação. As aulas práticas e os estágios para os alunos dos cursos da área da saúde e do direito das instituições privadas de ensino superior da capital potiguar retomarão no próximo dia 5 de outubro. Essa decisão foi anunciada pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante reunião com representantes das universidades, reunião ocorrida hoje. Para autorizar o retorno, o gestor exigiu que as instituições se comprometessem a adotar um rígido protocolo de biossegurança para proteger alunos, docentes e funcionários. As instituições devem seguir ofertando a opção de aulas remotas para aqueles que não optarem pelo retorno ao modo presencial. Além disso, a Prefeitura solicitou que as entidades entregassem um estudo com a expectativa de quantos alunos devem retomar as aulas práticas e aos estágios. Isso para que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, reforce o sistema de transporte público da capital potiguar para absorver essa nova demanda.
E falando em transporte público, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital não autorizou mudanças nas linhas que atendem o bairro de Ponta Negra. No início desta semana, alguns usuários foram pegos de surpresa com mudanças no itinerário, mudanças essas anunciadas pelas próprias empresas. Você vai acompanhar essa polêmica agora. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, as mudanças nas linhas que operam em Ponta Negra não foram autorizadas pela Secretaria. Linhas como 83 e 46 alteraram os itinerários no início desta semana e pegaram os usuários de surpresa. A STTU notificou as empresas e vai fiscalizar o cumprimento do itinerário habitual. As alterações feitas nas linhas que atendem Ponta Negra foram decisões arbitrárias das empresas, não autorizadas pela Secretaria de Mobilidade. Diante disso, a Secretaria emitiu ofício determinando a retomada imediata e está autuando e notificando todas as linhas que não estão em operação. E está buscando medidas administrativas e jurídicas para a retomada do atendimento integral da vila e do conjunto de Ponta Negra. Denúncias de alterações não autorizadas podem ser feitas no Alô STTU através do telefone 156. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, sem condições para o retorno da chuva no interior nordestino. Alguns municípios, como em Bom Jesus do Piauí, não chove há mais de 130 dias consecutivos. A faixa leste nordestina ainda tem condições favoráveis à ocorrência de chuva de maneira mais frequente. Amanhã, em São Luís, mínima de 25 e máxima de 33 graus, com pancadas de chuva isoladas. No sábado, também pode ocorrer chuva, com mínima de 24 e máxima de 33 graus na região. Em Teresina, sem previsão de chuva, mínima de 22 e calorão de 38 graus, pelo menos até o domingo. Em Natal, mínima de 24 e máxima de 30 graus, com pancadas de chuva, pelo menos até o sábado, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Em Recife também, 23 graus de mínima, 29 de máxima, com pancadas de chuva isoladas devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E essa chuva pode se repetir até pelo menos o domingo. O Band Cidade faz agora um breve intervalo. A gente se encontra em um minuto. De volta com o Band Cidade. E chegou a hora da gente ir até Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz todas as informações é Fernanda Martinelli. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quinta-feira, semana de pouca movimentação no Congresso Nacional, principalmente após o anúncio de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testou positivo para a Covid-19. Com isso, Ana Ruth, todos os debates que estavam marcados para hoje foram adiados para amanhã, até que um integrante da mesa diretora chegue a Brasília para comandar a sessão. Como destaque, essa semana volta a ser debatida a reforma tributária. A comissão mista que trata sobre o assunto recebeu o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, para tratar sobre a distribuição dos recursos provenientes com a arrecadação de impostos. Há uma promessa dentro da reforma tributária de que essa distribuição seja mais justa, já que hoje a maior parte dos recursos que vem da cobrança de impostos fica nos cofres da União. Tanto governadores quanto prefeitos têm cobrado que essa distribuição seja mais justa e mais igualitária. O presidente Rodrigo Maia já havia falado que é favorável, inclusive, a essa igualdade para os recursos que serão aplicados nos municípios brasileiros. Um outro tema que também virou debate no Congresso Nacional foi a presença do ministro da Educação para tratar sobre a retomada dos estudos após todo esse período de pausa por causa da Covid-19. As aulas na rede pública e também na rede privada estão suspensas desde o mês de março, quando começou a pandemia da Covid-19. Mas uma grande preocupação é porque muitos alunos, principalmente da rede pública, não têm acesso à internet, o que tem aumentado muito o número de evasão escolar em todo o país. E há essa preocupação por parte de professores, mas
tem que haver também a preocupação no que diz respeito à segurança, para que não haja um número maior de contaminação pela Covid-19. Com isso, o ministro da Educação, junto com parlamentares, estão analisando qual a melhor forma de retomada, se em sistema de rodízio ou apenas com alunos voltando às salas de aula e ainda deixando aberto para que quem não quer estar presente possa continuar assistindo aulas online. Esse é o sistema que já tem funcionado nas escolas particulares e agora já se estuda esse sistema para a rede pública. É o que chamamos de sistema híbrido de ensino. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Rio Grande do Norte, o DENIT, vai interditar totalmente a via marginal da BR-101 no sentido Natal-Parnamirim, nas proximidades das lojas Leroy Merlin e Toyolex, isso a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira. A interdição acontece por causa da instalação das passarelas para pedestres naquela região. Os veículos que trafegam na via marginal poderão acessar a rua Cidade do Sol para realizar o retorno no viaduto de Emaús ou para prosseguir com destino à cidade de Parnamirim. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio o deputado estadual Tomba Farias, do PSDB. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. Eu recebo agora para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio o deputado estadual Tomba Farias. Deputado, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Deputado Tomba, LDO já pronta para ser analisada na Comissão de Finanças e Fiscalização, na qual o senhor é relator. O que é que vem na LDO, deputado? Olha, Ana, essa LDO é uma LDO que vem muito mistificada e a gente nós passamos o dia fechando ela hoje. Os pontos, tem 24 emendas mais ou menos, tem alguns pontos polêmicos, mas que vai dar certo. E que tem também umas emendas do bombeiro, que é tão esperada e que a gente acolheu essas 2 emendas. Emendas que vão ser incorporadas. Aproveitar para falar a todos os bombeiros que nos procuraram muito, eu não tive tempo de despachar com eles, mas que as emendas foi acolhida por mim, por relator. Nós incluímos essas emendas, que são pessoas que passaram no concurso, que fizeram o treinamento, que estão prontos para assumir e que não é justo ficar de fora. A gente tem que incluir no relatório da LDO para que eles possam ser chamados e o ano que vem ter o financeiro no orçamento para que eles possam participar de tudo isso. E algumas metas que o governo quer interferir em relação à Assembleia, do qual nem eu concordo, nem os deputados concordam, mas são coisas fáceis de se ajustar e que nós ajustamos. E que a gente fechou hoje com a secretaria, com todo mundo. Segunda-feira eu vou entregar o relatório a todos os deputados. Quarta-feira vai para a votação na Comissão de Finanças e Fiscalização. E na quarta-feira mesmo, dessa ou quinta-feira, sendo aprovada, que eu acho que vai ser aprovada por unanimidade, eu acredito que deve descer, aí fica a cargo do presidente Ezequiel para ler, não é? E anunciar o dia da aprovação, que eu acredito que deverá ser na outra semana, terça ou quarta-feira. Deputado, quer dizer que o senhor confirma sobre aquele pleito dos bombeiros que no orçamento do próximo ano vai ter a previsão para que eles possam ser convocados? Exatamente, atendendo a todos eles, inclusive é um pleito que é consenso, Ana. É um pleito que é consenso do próprio governo, o líder também, nós conversamos com o líder, conversamos com vários deputados que também têm interesse da oposição e da situação, então eu acredito que não vai ser problema para isso. Deputado Tomba, reforma da Previdência. O governo do Estado enviou... Aí é problema. Pois é. O governo do Estado enviou o projeto, depois a própria bancada da situação começou a obstruir a votação, retirou o projeto de votação. Qual a expectativa do senhor sobre essa votação da reforma, até porque o prazo é até 31 de setembro, 30 de setembro, da aliás. Qual, que não é, na verdade não é uma forma de dizer, de pressionar, mas o problema é o seguinte, aqui tem alguns pontos polêmicos também, de qual a gente formou um grupo de 10 que a gente não discorda. Por exemplo, o governo Bolsonaro, ele está taxando em 7,5% quem ganha até um salário mínimo. E o governo da governadora Fátima Bezerra está taxando quem ganha até um salário mínimo em 12%. Tá? Já nos aposentados, nos nativos, que
trabalharam a vida toda, se aposentaram. Quem ganha até 6 mil no governo de Bolsonaro não paga nada. No governo da governadora Fátima, ela está taxando quem ganha até 2.501 em 14%, que admitiu, a gente fez tivemos uma conversa com o líder, ele admitiu ir até 3 mil, que a gente queria chegar até 3.500, porque pega o pequeno, aqueles que menos ganham. Esse povo está sem aumento há mais de 10 anos. Estão com seus salários atrasados, com 13º, com 2 folhas e meio, quase 3. Então, são pessoas que estão nessa luta. Agora, nós somos conscientes de que a reforma da Previdência precisa passar para salvar o Rio Grande do Norte. Nós estamos numa dificuldade enorme. Se a reforma não for aprovada, vai ser muito difícil para esse Estado. Eu não sei se ele chega até março do ano que vem. Então, é uma coisa que nós somos conscientes que precisa ser aprovado. Eu acredito que hoje, pela primeira vez, eu fui procurado pela liderança do governo para que a gente... Pela primeira vez, deputado? Depois que aconteceu, depois que passou de ser virtual... Para presencial. Presencial. A gente foi procurado hoje, o presidente nos procurou também pedindo, se formou um grupo de 10 e estão escolhendo 2 pessoas para a gente contactar. E a gente vai participar de uma reunião segunda-feira para ver se a gente chega a um consenso. Na verdade, um consenso que seja bom para o governo e que seja bom também um pouco para o trabalhador que é tão castigado. Então, eu acredito de que a partir de segunda-feira as conversas vão melhorar e a gente tem esse tempo aí até como você diz, até o dia 30, que eu não sei se... Eu queria abordar esse assunto. O senhor disse que não existe esse prazo. E o governo do Estado, ele tem trabalhado, ele tem dito que precisa aprovar a reforma até o dia 30, porque senão fica sem receber as transferências voluntárias. É só um instrumento de pressão, Não, isso deputado? não acontece. O governo não vai ficar sem receber as transferências voluntárias de maneira alguma, até porque... Tem muitos estados que ainda não passaram por essa reforma. Minas Gerais fez agora, mas uns 2 estados fez agora. Tem essa dificuldade, mas eu acredito de que o Rio Grande do Norte com certeza vai fazer. Porque eu acho que os deputados precisam entender também, nós precisamos salvar também um pouco a classe trabalhadora que está nesse sufoco, mas também nós precisamos tirar o Estado dessa situação que está muito difícil e que eu acho que vai ter que ter solução. Você acha que ainda dá para votar até setembro, final de setembro? Deputado Tomba, CPI das ambulâncias, uma CPI da qual o senhor assinou, foi protocolada já na Assembleia Legislativa. Ela já foi instalada, deputado? Olha, ela já está para ser instalada, mas ela é realidade, ela contém 10 assinaturas, entendeu? Ela contém 10 assinaturas, o período eleitoral atrapalha um pouco, não é verdade? Junto com a reforma da Previdência e a LDO. Então, nós temos LDO, reforma da Previdência, e tem a CPI. Tem essa CPI e a outra CPI também, que também... CPI da Arena. Da Arena. Então, são todas coisas que envolvem muito a casa, né? E num período eleitoral que nós temos tendo dificuldade, que as convenções... Imagino quando passar o dia 27 que os deputados ganhar as ruas, né? Porque vai acontecer isso, entendeu? Com muita cautela, mas vai acontecer. Deputado, falando nas convenções eleitorais, o senhor é um líder, um dos principais líderes do Estado, do PSDB. Como é que o senhor está acompanhando? Como é que está a presença do senhor como líder nos municípios que o senhor atua? Olha, eu fiz uma maratona muito grande e maluca, né? Eu visitei 19 municípios nesse final do dia 5 para cá, né? Todo sábado e domingo é 6, 7, e teve à noite em alguns municípios, né? Encerrei agora nesse último domingo, quando a gente fez Afonso Bezerra, passagem, encerrei em Pacifica, que foi o último município nosso a gente encerrar. Agora, o que mais me chamou a atenção, Ana Ruth, foi o desastre das estradas do nosso Rio Grande do Norte. Hoje, eu fiquei impressionado essa semana, tive muitos problemas, terminei a revisão, terminei a coisa, mandei meu carro para a revisão, as rodas todas amassadas, os discos empenados, não tem peça aqui, mandando buscar fora. Eu, inclusive, questionei muito isso. As estradas que ligam a cidade de Boa Saúde, a Serrinha e a Santo Antônio, eu tenho certeza que a governadora do estado não sabe daquele problema. Tem buracos com 2 palmos de profundidade. A governadora precisa estar presente aquilo ali e também na estrada que liga Pedro Avelino a Afonso Bezerra.
Não existe Estado ali, não cabe tapa-buraco, precisa do governo se pronunciar, porque as pessoas não estão podendo ter acesso aos seus municípios. Eu imagino como é que está sendo os transportes dos escolares, dos alunos que estudam. O problema é porque está sem as aulas. A pandemia salvou, mais uma vez, o governo nessa parte. Deputado estadual Tomba Farias, do PSDB. Deputado, muito obrigada, alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Obrigada e boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Claro que você continua aqui na tela da Band, porque chega agora o Jornal da Band. Nosso próximo encontro, amanhã, 18h50, sempre com o nosso Band Cidade. A você, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã.